gravando já. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Amém? Amém. Bom que você veio hoje na casa do Senhor, adorar o Senhor, buscar Ele de todo o teu coração. Queria que a amada igreja abrisse a palavra em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor Deus. Passo a ler, amados. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Em igreja, que a nossa mente possa estar sempre na presença de Deus, né, amados? Mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, que nós possamos estar ligados a Ele, ligados à presença de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Vamos ter um momento de oração, entregar esse culto na presença de Deus. Se você tem alguma coisa para colocar, já coloca na presença do Senhor essa noite. Querido amado Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, queremos te adorar essa noite, Pai, porque tu mereces, Senhor, toda a honra e toda a glória, Deus. Queremos, Senhor, entregar esse culto na tua presença, os louvores na tua presença, Pai. Deus, que tu venha nos encher essa noite, Pai. Senhor, venha nos transformar, Senhor, a cada dia, cada manhã, Senhor Deus, que levantamos, ó Pai. Precisamos, Senhor, da tua orientação, Senhor Deus. Senhor, do teu poder, Senhor Deus Jesus, para, Senhor Deus, enfrentar todas as dificuldades, Pai. Obrigado por esse momento, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Um som. Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo, Tu és santo. Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo, Tu és santo. Um som se ouvirá em toda a terra a proclamar: Tu és santo, Tu
tempo de cantar chegou. O tempo de dançar na presença do Senhor chegou. Sentir
Espírito de Deus está nesse lugar. Se move, se move, se move em liberdade. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. Ele se move. Se move, se move, se move, se move em você. Se move, se move, se move, se move, se move, se move em liberdade. Ouvi como Paulo e Silas vejam todas as cadeias caírem. Dance como Miriam dançou. Sinta o poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. Se move, se move, se move. Se move, se move em você. Se move, se move, se move. Se move, se move em liberdade. Move. Se move, se move, se move. Se move, se move em você. Se move, se move, se move. Se move, se move em liberdade. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Santo, santo teu nome, Senhor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amor com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador.
né, irmãos? É um privilégio falar com Deus, né? Ontem nós estávamos conversando exatamente sobre isso. É tão difícil muitas vezes a gente chegar na presença de Deus. Difícil a gente tirar um tempo para orar, eu vou falar com Deus. Mas quando você chega na presença desse Deus, quando você coloca a sua vida diante desse Deus, é um privilégio, é algo assim tremendo. Aí você começa a conhecer esse Deus, um Deus que é sem limites para te perdoar, um Deus que Ele não olha de uma forma como os nossos olhos olham, mas é um Deus que olha com os olhos de amor, um amor muito grande que Ele tem por nós. E esse amor, esse privilégio, isso é tão gostoso na presença de Deus, quando a gente está na presença de Deus, que é incomparável. Tu não tem outro gozo, outra alegria que você sente tanta quanto na presença desse Deus. Mas o problema nosso é tirar esse tempo, é parar o que a gente está fazendo e ir para frente de Deus, ir para dentro dele. E vocês já viram qual a dificuldade para a gente vir ao culto, né? Como é difícil a gente tirar um tempo para ir na igreja. É difícil a gente parar o que a gente está fazendo de tão importante, né? Para ir na igreja, para ir para o seu quarto e orar ao Senhor, para ir um tempo e colocar uma música evangélica, né? Cantar uma música da igreja. Como é difícil. Mas a hora que você liga o rádio e coloca uma música da igreja, a hora que você abre a Bíblia e começa a ler a palavra, a hora que você vem aqui, você se sente bem, a hora que você está na presença de Deus, amados, é incomparável esse momento. Então que nós possamos nos policiar, que a gente possa olhar para dentro de nós e pensar assim: será que eu estou fazendo, eu estou tirando o meu tempo, né? Ocupando o meu tempo no lugar certo, que é na presença de Deus? Será que eu estou gastando o meu tempo, ou vivendo o meu tempo, que eu ainda tenho, conforme Deus quer? Porque o tempo está passando, Jesus vai voltar, e aonde eu estou vivendo, o que eu estou fazendo? Que esse privilégio que a gente tem, de estar na frente desse Deus, de poder orar a esse Deus, de poder cantar a esse Deus, possa ser real em nossas vidas, que possa ser real, amado. Cante louvores a Deus, cante. Ah, mas está difícil. Cante para ver se não muda. Cante, se você nunca fez, louve esse Deus em meio à angústia. Louve para ver se não muda a tua vida. Muda a situação, muda sim, porque eu já passei por isso muitas e muitas vezes. Comecei a cantar no meio da angústia, o Senhor mudou, e muda todas as situações. Por quê? Porque a gente foi feito para louvor e glória desse Deus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Deus quer falar contigo, amém? Deus quer falar comigo. Se prepare. Esse é meu desejo, Senhor, te adorar, te buscar. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim.
interceder pela vida do pastor André. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor André, Deus. Se serve, Senhor, este momento teu, Senhor, está aqui na tua casa, Pai, tu levantaste ele como servo teu, Pai, nós oramos, entregamos ele na tua presença, pedimos, Senhor, que tu possa estar derramando o teu Espírito Santo sobre a vida dele agora, de uma maneira tremenda, Deus, onde ele possa também trazer uma palavra a essa igreja, Senhor, para que, Senhor, também essas nossas vidas, ó Deus, sejam transformadas, Pai, em nome de Jesus, pela palavra que ela é viva e eficaz. Deus, abre as nossas mentes, o nosso coração também, para que nós possamos estar atentos ao teu falar. Qual seja, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos, oramos, Pai, crendo que tu vais falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que o Senhor esteja nos abençoando essa noite. Alguns anos atrás, falando com o pastor aposentado Nelson Weingartner, ele era inclusive foi professor de teologia lá em São Leopoldo, na Este, e ele era historiador, fazia pesquisas no cotidiano, né, também, e depois ele publicava também em artigos essas pesquisas. E no contato, no pastoreio de pessoas dos interiores, aí, nos cantões aqui de Santa Catarina, ele certa vez então falou para nós de uma tal de Himmelsbrief. Agora aqui a pessoa teria que saber alemão para interpretar, né? Himmel é... Quem sabe alemão aí me ajuda, o que é Himmel? Acertou, pode falar bem grande. Céu. E Brief? Brief? Ninguém sabe? Carta. Carta do céu. E essa era uma carta, tá? Uma coisa muito secreta, que ninguém podia fazer, a pessoa tinha que esconder, ou na carteira, ou embaixo do colchão. E ali então tinha uns negócios assim, bem místicos, umas palavras místicas. E o negócio era tão sério que lá no finalzinho dizia assim que se a pessoa revelasse aquilo, ou mesmo jogasse fora aquela cartinha, né, a pessoa então iria falecer, iria morrer. Amados, eu não sei se você alguma vez na sua vida já teve envolvimento com o ocultismo. Mês passado, ou final do mês passado, foi lembrado, inclusive, infelizmente, no dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, dia das bruxas, né? E muitas vezes, em nome da cultura, é apenas algo cultural, né? Mesmo que de repente não é da nossa cultura, é importado, mas tem que ter esse intercâmbio com outras culturas, mas enfim, é uma brecha ali, onde de repente se enfia na cabeça, muitas vezes de crianças, né, adolescentes, jovens, coisas místicas, ocultismo. E qual é o problema do ocultismo? Porque vai na contramão de tudo que nós estávamos fazendo até agora. Nós estávamos aqui adorando a Deus. E toda e qualquer forma de ocultismo, queridos, faz a pessoa tirar o foco do Senhor e se desviar. Interessante que quando se fala, né, pecado é errar o alvo, tá? Então a pessoa estica, né, então ela está aqui com aquele arco, está com a flecha, ela tem que tensionar, ela faz força, etc. e tal, está operando ali, e ela atira. Se ela está concentrada, vai acertar o alvo, de repente não na mosca, mas no alvo ali. Agora, se alguém assustar na hora de soltar, ou ela estiver distraída, ou, né, baixar aqui,
ela vai ter todo o processo, ela vai ter aquela energia, vai ter aquela força, vai ter o material ali envolvido, mas ela vai errar, amados. Muitas pessoas com muita energia e, por aquilo que pareça, fé, acreditam em coisas ocultas. Se você em algum momento na sua vida já se envolveu com isso, faça assim como o pastor Nelson Weingartner. Eu era pastor de alguns parentes dele, lá na Palhoça, alguns anos atrás. E daí a gente perguntou, então, o que tu, quando tu descobria ali, às vezes até sem querer, ele descobria num diálogo, enfim, ou espiando, às vezes, na carteira, não que ele ficasse espiando a carteira dos outros, às vezes a pessoa ali abria, enfim, ou enfiado em algum canto, ou mesmo no diálogo ele descobria que a pessoa, pelas atitudes dela, estava envolvida em alguma questão de ocultismo. Então o que ele fazia? Ele falava para a pessoa, primeiramente explicava à luz das Escrituras que aquilo era então que abomina a Deus. Nós vamos logo ler aqui um texto bíblico que fala sobre isso. E que a pessoa que reverencia isso ali, ou qualquer outra forma de ocultismo, ela com certeza está longe de Deus. E Deus abomina isso. Então, amados, se você não quer ser, assim como numa corrida, ser desclassificado por uma atitude que vai contra as regras, então eu diria assim, olhe para o seu coração, para a sua vida e tente identificar, de repente, coisas que estão ali te desconcentrando, fazendo você... pode até dizer que ama a Deus, mas de repente buscando outra coisa. Vamos ler aqui Deuteronômios, capítulo 18, versículo 9 em diante, que é a base da mensagem de hoje, Deuteronômios 18, 9 até o 14. Eu vou ler para nós aqui, o título dessa Bíblia aqui, nova versão transformadora, diz, o título, chamado para viver em santidade. Diz assim, é uma palavra, então, de Moisés, preparando o povo ao entrar na terra prometida. Lembrando que aqueles povos foram expulsos de lá por causa da sua imensa idolatria, crueldade, imoralidade, foram expulsos, uma boa parte foi aniquilado. Diz assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem lá. Olha só, costumes detestáveis. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, eu repito, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium, eu repito, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas preste atenção, acende ali, puxa ali a orelha, quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Amados, o que é ocultismo? Eu queria, com algumas passagens bíblicas aqui, refletir com vocês questões, eu diria assim, importantes, que ajudam também a nós termos um posicionamento diante de pessoas que dizem, mas todo mundo hoje em dia faz isso,
Eu lembro que uma vez a gente teve que ir lá ter uma conversa bem séria com uma professora, não lembro de qual matéria, e essa matéria lá falava acerca de lendas urbanas. Não sei se alguém teve uma matéria assim na escola. Na minha época não teve, mas a gurizada hoje em dia tem. E aí a atividade prática era de noite, ir lá no cemitério e, sei lá, acho que alguém ia ficar lá assustando, enfim. Né? E aí então tinha lá a história, né, etc e tal. E a gente falou, não, a gente não vai deixar os nossos filhos ir em algo assim, ainda bem que a professora entendeu. Alguns dão um trabalho bem difícil depois de fazer no lugar, né? Mas pelo menos não obrigou a ir, ou então não sacaneou, dando 0 na nota. Gálatas 5:20 menciona novamente essas coisas de forma mais breve. Lá diz assim, que o Senhor não se agrada, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Interessante que eu creio que isso aqui tudo tem a ver ali com a primeira palavra, que é a chave. A segunda, né, fala de feitiçaria, mas a primeira, gente, eu creio que caracteriza todas as demais. Idolatria, qualquer coisa que você adore, preste culto ou se envolva, que não diz respeito ao reino de Deus, não diz respeito à igreja de Cristo Jesus, pode ter certeza, isso desagrada a Deus. Na feitiçaria, o objetivo deles é querer dominar a vida do próximo. É uma obra na carne associada a outros pecados, como por exemplo a inveja. Digamos aqui que o irmão ali começa a prosperar e fica com aquela inveja. Não, vou ter que ir lá, né? Fazer um trabalho para ver se ele diminui e eu cresço. Inveja. Inimizade. Briguei com ele lá, então estou bravo com ele, vou lá fazer um trabalho para ele se lascar. Gente, essa é a prática. Vejam bem, porque tudo está envolvido, sentimentos pecaminosos, né? Pessoas então procuram ali feiticeiros que façam simpatias ou qualquer outro tipo de mandinga, macumba, voodoo. Não devemos dar ouvidos a essas coisas. Já o profeta Jeremias, no capítulo 27, versículo 9, fala isso. E também, muitas pessoas vêm para mim, pastor, será que isso vai, né? Se alguém fizer um trabalho contra mim, eu estou com medo, será que isso vai pegar em mim? Eu sempre digo o seguinte, se você de fato ama Jesus com sinceridade, vive com Jesus, obedece ao Senhor, né? Segue a sua palavra, tu não precisa ter medo, né? Porque a palavra de Deus diz que somos protegidos. Números 23 diz ali num trechinho, não vale encantamento, ou seja, uma palavra direta, que em outras palavras diz, né, não vai pegar em você. Números 23, até é fácil de decorar, não vale encantamento. Né? Obviamente, desde que estejamos na presença de Jesus. Então, se você porventura já participou de qualquer tipo de feitiçaria, precisa se arrepender, renunciar isso ali, pedir perdão ao Senhor, para anular todas essas obras malignas. Apocalipse 9:21. A feitiçaria é uma rebelião contra Deus. 1 Samuel 15:23. Porque o Senhor é quem controla a nossa vida e devemos aceitar a sua vontade. Segunda coisa, que também a gente percebe que é uma forma de ocultismo que é muito, que no Brasil cresceu muito. Inclusive em níveis acadêmicos, intelectuais, etc. e tal, que é a necromancia. Sabe o que é necromancia? Vem da palavra grega necros, que é a morte. Né? Então, aqueles que consultam os mortos. Isaías 8:19 diz, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos,
que chilreiam e murmuram. Provavelmente devia ter lá uns rituais, né? Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Aqui nós temos quase uma ironia, né? A favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos? Como quem diz, cara, isso não tem sentido. Gente, necromancia é culto, adoração aos mortos. Eu já tive lá não vou dizer uns pega, mas umas conversas, depois fica com a cabeça assim, né, como quem diz, tss, 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 né? Com parentes, familiares, que daí, início do mês tivemos aí finados, que vão lá, imagine que aqui temos, né, a lápide, o túmulo, e começa a conversar com a pessoa. Oi mãe, tudo bem? Como é que está aí? Eu estou com saudades. E de repente às vezes abre o coração, chora, coloca flores. Alguém de vocês já ficou falando com o caixão? Se eu visse isso, eu ia dizer, pá, né? Onde é que a pessoa aprendeu isso? Quem ensinou ela? Ou qual é a base, o fundamento para ela fazer isso? Amados, essa prática, ela é condenada pela palavra de Deus. Não sou eu, pastor André, que falo, mas é condenada pela palavra de Deus, pois somente o Senhor merece a nossa adoração, como está lá em Levíticos 19, 31. E quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram avisados, como a gente leu ali, para não praticar esse tipo de culto, sob pena de ser eliminado do meio do povo. Eles foram alertados. E os reis ali dos hebreus que cederam a esse tipo de prática, perderam seu trono e terminaram em ruínas. Podemos ver alguns exemplos, por exemplo, 1 Crônicas 10, 2 Crônicas 33, exemplos de reis que simplesmente perderam o trono, perderam tudo. Portanto, amados, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Marcos 12, 27. Provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu esse versículo. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Marcos 12, 27. E o Senhor é o juiz que há de julgar vivos e mortos. 2 Timóteo 4, 1. Ele é o Senhor que há de julgar os vivos e os mortos. Então, amados, precisamos tomar cuidado com celebrações que homenageiam pessoas que já morreram. Pois pode ser um culto aos mortos, porém disfarçado. O propósito do inimigo é em celebrar a morte, é fazer com que as pessoas se conformem com a sua obra assassina e se tornem insensíveis. Lembram lá? João 10, 10. Né? O que Satanás faz. Então, amados, não devemos cultuar os mortos. Terceiro ponto que eu queria deixar para nós. A magia. Acho que uma vez atrás, um tempo atrás que já comentei, né, que eu gostava, acho que quando eu era pequenininho, não tão pequenininho, tinha um programa na TV, um tal de... Era um ilusionista. Acho que eles não gostavam de ser chamado mais de mágico. Não sei se porque começaram a ler a Bíblia e viram que a Bíblia fala, né, de magia. Então eles se intitulavam ilusionistas. A gente sabe que muitas pessoas também já arriscaram a própria vida em alguns truques que não deu certo, ou o cadeado não abriu a tempo, né? E alguns morreram afogados, outros morreram, né, acidentes. Mas a intenção é de iludir a pessoa. Muitas pessoas, obviamente, fazem isso para ganhar dinheiro. E eu lembro que naquela época, não sei se era verdade também ou mentira, diz que esse cara, que ele diz que ele era odiado de tal forma que ele usava uma máscara preta assim. Então, se na época fosse Covid, ele era o cara que está mais preparado, porque só ficava assim, 2 buraquinhos para ver o olho, uma máscara preta com os risquinhos assim, né?
E nunca esqueço o dia que ele fez desaparecer um elefante. E a gente olhando lá, cara, o elefante desapareceu. Eles falavam não sei quantas toneladas, né? Mas o pessoal odiava ele porque ele então contava, revelava o truque lá do tal ilusionismo. Mas, amados, a Bíblia, quando fala de magia, ela fala de pessoas que tentam trapacear os outros. Isso é condenado. Pessoas que tentam manipular os outros. Atos 19:19. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. 50.000 denários. Veja bem, aquelas pessoas foram evangelizadas, e para ver como era forte a magia naquela época, tá? Artes mágicas, provavelmente livros onde ensinavam as mandingas, os passes mágicos, coisa e tal, né? E reuniram, então, o evangelho fez com que a pessoa se libertasse disso ali, abandonasse aquela prática. E, gente, lembra quanto que valia um denário? A gente já falou várias vezes aqui. É o dinheiro que a pessoa ganhava em um dia de trabalho. Agora, calcula aqui, 50.000 dias. Quanto que dá isso? Né? Quantos anos dá isso? Eu não vou contar de cabeça, eu não consigo contar. Mas é muito, gente, é muito. E a prática de magias, né, mágicas, foi condenado no Antigo Testamento, como nós lemos aqui em Deuteronômio 18, versículo 11. Né, porque era usado para trapacear ali as pessoas. Os povos antigos praticavam, está lá em Êxodo 7:11, ciências ocultas. Né? Então, interessante que a ciência começou lá antigamente, não como a gente conhece hoje em dia, ciência, mas começou com ocultismo, né? Ciências ocultas. E com certeza, no Novo Testamento, nós vemos que a magia também é combatida porque ilude as pessoas. Se baseia ali no engano. Toda mentira é obra do diabo, João 8:44. Toda mentira é obra do diabo, João 8:44. Tentar ali convencer as pessoas, né, do seu poder, da influencia a pessoa fica suscetível, né, de repente a pessoa tem a impressão que ela está operando milagres, então a pessoa ali acha que aquela pessoa já é de repente um Deus, ou um semideus, e aí o que a pessoa pedir, seja dinheiro ou qualquer outra coisa, a pessoa iludida vai lá e faz isso. Amados, isso não provém de Deus, e sim do diabo. Então, vale a mesma questão que eu falei em relação a Himmelbrief, né? Se em algum momento você já participou, já foi, né? E se envolveu com isso aí, se arrepende, pede perdão, porque somente o nosso Deus merece adoração, não pessoas, tá? Não pessoas. Algo que é meio que semelhante a isso, também a palavra, ela condena de forma bem clara, é a tal da adivinhação. A adivinhação. Também, na época ainda, quando eu assistia televisão, hoje em dia eu não assisto mais televisão, assisto YouTube e algumas outras coisas, né? Mas televisão eu não assisto mais. Quando assisti ainda a televisão, eu lembro que foi feita uma experiência. Aquelas pessoas então que adivinham, uma bola de cristal, né? E a pessoa foi lá, e por incrível que pareça, aquela cartomante, enfim, ela de fato falava coisas relacionadas à vida da pessoa, e a pessoa ficava ali impressionada. Meu, mas como é que ela sabe isso? Só que aquilo ali era, digamos assim, não digo uma armação, mas também uma armação, onde quando a pessoa chegava na recepção, né, então ela dizia ali o nome dela, cidade, alguns dados básicos assim, e daí atrás, rapidinho, tinha uma turma ali nos computadores pesquisando Facebook, não sei se naquela época tinha WhatsApp, acho que não,
mas essas redes sociais, e através de dados que a própria pessoa, né, vinculava à internet, eles pesquisavam e com um ponto, sabe o que é ponto, né? Aquele fone de ouvido na orelha, iam passando informações. E, obviamente, a pessoa ali, né, com astúcia, assim, falava, né, dando uma enroladinha para ver se o negócio colava. E o outro ali ficava impressionado e, obviamente, molhava a mão daquela cartomante. O que é molhar a mão? Dava ali uma quantia de dinheiro ali, impressionante, porque a pessoa estava adivinhando. Amados, a adivinhação se baseia na curiosidade do ser humano em querer saber o futuro. Deuteronômio 18:10 está ali, né? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, amados, tudo que envolve adivinhação de um modo geral, por querer saber o futuro, com certeza não agrada o Senhor. Como, por exemplo, alguém de vocês aqui já estava na rua e uma cigana chegou lá pegando tua mão, assim, do tipo, deixa aqui eu ler tua mão. Eu lembro que quando eu caminhava, a gente morava perto de Floripa, né, ele estava lá, calçadão, às vezes chegava lá alguém, né, tu já ficava assim meio, eu não lembro que eu falava na época, se eu não acredito nisso, ou isso não é para mim, não quero, né. Mas aí pegava, né, algumas pessoas davam lá a mão, ela começava a olhar os riscos da mão e começava lá a fazer adivinhação do futuro, né. Tem também a questão ali daquela vasilha com água, a hidromancia, não sei se alguém de vocês já viu isso. Tarô, búzios, cartas, estrelas, né, que fazem parte da adivinhação. Enfim, agoureiros que tentam dizer o futuro usando técnicas de subjeção ou inspirados por demônios. Está lá, Jeremias 29:7. Agoureiros. Deus disse em sua palavra que não aceita essas práticas e que quem faz isso não entra no reino dos céus. Se tu quiser anotar aí, está lá na Bíblia, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8, está bem claro, e também o versículo depois 18. Apocalipse 21:8, 18 diz, essa pessoa que faz isso não vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Portanto, a origem de toda adivinhação é a mentira. E os demônios que usam as pessoas para adivinhar e enganar outros, né? Jesus avisou que no fim dos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos, fazendo coisas miraculosas e adivinhando o futuro. Então temos que estar ali, está em Marcos 13:22, né? Temos que ficar de olho também para nós não sermos enganados. Portanto, amados, não acredite em adivinhações. Apocalipse 22:15 diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amados, nosso Deus é o Deus da verdade. Tudo que se baseia em mentira, pode ter certeza, não provém dele. Mateus 10:26 diz, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, eu diria assim, estamos cientes do que a palavra de Deus diz. E eu queria voltar novamente à questão ali do alvo, né? Muitos dizem, pecar é errar o alvo. Amados, que de fato a nossa adoração seja voltada somente ao Senhor. Estou lembrando daquele hino que nós cantamos antes em adoração. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, né? Pô, se nós temos um Deus tão grande, sabemos que Ele criou um universo inteiro, né? Será que vai ser conversando com um objeto? Ou sendo iludido por uma pessoa por causa da curiosidade? Eu quero saber, né? Tem pessoas que falam assim, eu quero saber o dia da minha morte. Eu fico pensando,
Gastar dinheiro para saber o dia da morte, desculpa, eu ia dizer, mas que coisa mais idiota. Idiota pela pergunta, idiota por perder dinheiro pela pergunta. Né? Então, amados, provavelmente de alguém que não conhece o Senhor, não conhece a palavra do Senhor. Então é imprescindível para nós não sermos enrolados, para o pessoal não colocar a gente no bolso, né? Explorar a gente. É imprescindível conhecermos a palavra de Deus. Você é filho da luz e não do ocultismo. Eu vou repetir e quero deixar isso bem claro aqui, declarar isso em nome de Jesus. Você é filho da luz e não do ocultismo. E se alguém chegar, mas hoje em dia não é bem assim, porque a gente pode interpretar de uma forma diferente, porque todo mundo faz, e não tem problema. Abre o olho. Eu prefiro ainda ficar com as escrituras do que de repente perder a amizade de uma pessoa assim, que você vai dizer, desculpa, mas isso não faz parte da minha vida. Pois eu amo um Deus Todo-Poderoso e Ele é suficiente para tudo que eu necessito na minha vida, seja agora no presente, na hora da minha morte, depois da morte, na ressurreição, e por toda a eternidade, Ele é suficiente. Eu não preciso de muletas, não preciso de um puxadinho, não preciso de invenções. O importante é você saber hoje, você que gostaria muito de saber o futuro, saiba que se você hoje está com o Senhor, tenha certeza que o Senhor está contigo. E você não precisa ficar com medo do dia de amanhã. Óbvio, só se de repente você cometeu algo que desagrada a Deus, daí sim. Daí você tem que ter medo da ira de Deus. E se arrepender, e pedir perdão, e voltar para o Senhor. E estando com Ele, pode ter certeza, Ele vai te ajudar. Amados, eu sei que no convívio de vocês, de repente na família de vocês, ou algum vizinho, deve ter alguém, como isso foi muito difundido, deve ter alguém envolvido assim. Cabe a nós também como igreja. Um dos princípios da reforma protestante era, pela verdade, abrir os olhos, esclarecer. Lutero, ele queria mostrar a verdade. Estão fazendo assim, mas a palavra diz assim, vamos reformar. Ele queria reformar pelo conhecimento da palavra. Então, o cristão, num mundo que não ama a Deus, nós somos a Bíblia, para as pessoas que não amam o Senhor. Então, que através da nossa vida, nossas atitudes, possamos também ajudar pessoas que de repente estão ali oprimidas, depressivas, não dormem, veem de repente monstros, têm visões, enfim. E de fato tem pessoas que têm isso, pessoas que estão atormentadas por Satanás, pessoas oprimidas. Sabemos, tem até pessoas inclusive possessas, que Deus possa sim estar ali agindo em nós, através de nós também em benefício de pessoas que ainda hoje, infelizmente, são escravas de Satanás e que precisam de libertação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Antes de eu abrir o espaço aqui para se alguém quiser compartilhar algum testemunho, nós vamos fazer assim, nós vamos nos colocar em pé agora. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Se alguém quiser fazer um fundo musical, pode fazer. Amado, no primeiro momento agora, você vai ali fazer um rápido raio-x, uma ressonância, uma tomografia computadorizada com contraste. Eu estou falando desse exame que tudo já fiz na vida, Mas estou vivo, graças a Deus. Se avalie. E se você, porventura, se envolveu com um simples, que para mim não é simples, mas é uma marra bem diabólica, olha aqui para o meu dedinho, simples benzimento, ou espiritismo, macumba, candomblé, qualquer outra coisa. Reconheça que isso não provém do Senhor. Reconheça que Deus detesta essas coisas. E renuncie. O que é renunciar? Dizer, Senhor, isso não me pertence mais. A partir desse momento, a minha vida é tua, entrego minha vida a ti. Eu quero que o Senhor, somente o Senhor, pela ação poderosa, sobrenatural do teu Santo Espírito, esteja agindo na minha vida. Limpa, Senhor, seja com esfregão,
seja com soda, enfim, tira de mim, Senhor, todo e qualquer envolvimento. Eu quero viver em santidade, para que através disso eu possa te adorar. O nosso Deus é ciumento, amados. Somente Ele quer adoração. Ele não tolera concorrência. Então, sim, vamos adorar. E uma das partes melhores do culto, sabemos que aquele momento, né, quando estamos aqui adorando ao Senhor, foi para isso que fomos criados, para adorar ao Senhor. Os anjos, os anciãos, estão adorando o Senhor 24 horas por dia. Vamos fazer isso também. Então, ore, você com Deus. Se porventura teve algum envolvimento, renuncie, pede perdão. Depois de um tempinho, então, eu finalizo, né, orando com todos. Eterno Deus, sabemos que muitas vezes pessoas praticam de forma voluntária ou involuntária quando são levadas por outros. Querido Pai, sabemos que infelizmente há muitas pessoas que, na intenção, no desejo de ajudar, procuram convencer as pessoas a se envolver com práticas ocultas, geralmente, Pai, diante de uma enfermidade grave, diante de problemas, desemprego, problemas de relacionamento, inimizade, inveja. Ó Pai querido, limpa-nos, Senhor, de todo e qualquer envolvimento com práticas ocultas. Perdoa-nos, Pai, e queremos sim adorar somente a Ti. E a Tua palavra, Pai, assim como Israel foi alertado. Infelizmente, houveram reis que introduziram ídolos dentro do templo de outros deuses, postes de ídolos. Ó Pai querido, guarda-nos para que não sejamos iludidos por Satanás, influenciados por pessoas usadas por Satanás, mas que possamos ser fiéis, Pai, e não errarmos o alvo, mas estarmos firmes, concentrados. E sim, Pai, adorarmos somente a Ti, engrandecermos o Teu nome. Ó Pai querido, obrigado que podemos ter essa certeza de que, se assim fizermos de coração, o Senhor nos limpa, nos purifica pelo poder do sangue de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso. E por isso, Senhor, te agradecemos, adoramos, exaltamos o Teu nome. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Amados, deixa agora aqui a palavra aberta, se alguém quiser dar um testemunho. Não precisa ser relacionado ao tema dessa noite, tá? Pode ser alguma outra coisa que você vivenciou. Se quiser sentar, né? E quem quiser compartilhar algo, está convidado a vir aqui, se quiser. Pode ser, não tive tempo de... Ou tu chegou depois que eu já estava lá. Se eu tivesse visto você antes, eu ia desejar os sentimentos, né? Pela luta do Joãozinho, que bravamente lutou por 12 dias. Não sei se você vai falar sobre isso, mas se for, a gente ficou, porque eu tive, acho que nos poucos, além da família e dos padrinhos de oração, que tiveram o privilégio, por causa da pandemia, de conhecer esse bebê. Um bebê que aparentemente era perfeito, bonito, né? Mas... Boa noite a todos. Pois é, então, realmente a gente teve assim uma experiência bem diferente de
tudo que nós já tínhamos vivido. Eu e a Marlise até compartilhávamos, conversávamos. Nós nunca não lembramos de ter visto ou participado de um velório, de um enterro de um bebê. Foi a primeira vez. Fazendo parte da família, dói muito, é muito triste. Mas, como tinha muita gente da igreja aqui orando, os grupos se levantaram em oração por ele, não tem como agora não vir aqui e dizer aquilo que nós vimos do que Deus fez. Porque durante todo o tempo nós estávamos pedindo para Deus fazer um milagre na vida do João. E eu e a Marlise tínhamos muito claro no nosso coração que Deus ia fazer algo. Que Deus ia fazer algo assim que ia ser realmente um milagre. E no sábado de manhã, depois já de 12 dias, ele no hospital, contrariando tudo que os médicos diziam, porque ele foi um milagre já por quanto contradisse os médicos. E aí quando ele faleceu, aí a gente, num primeiro momento assim, como toda vez, quando acontece alguma coisa, o primeiro sentimento que te vem, eu acho que o diabo está de plantão sempre, né? Que a primeira coisa ele vem, sabia que ia acontecer. Mas daí não, daí a gente começou a olhar tudo que Deus fez. Conversamos bastante, eu e a Marlise, na ida para Fraiburgo, depois na volta. O primeiro milagre já na concepção do João, é que a minha sobrinha, ela abandonou a família e foi embora. Uma vez a gente fica sabendo que foi Paraná, outra vez que foi no Paraguai, e enfim ela foi atrás do pai dela. E a Marlise descobriu agora nesses dias que ela sofreu muito. Nós decidimos que o que dá para falar do lugar onde ela viveu, que não é tão ruim, é que eles cultivavam droga, vendiam droga, usavam droga à vontade, inclusive como tempero na comida. Isso é o que nós decidimos assim que dá para falar. É a coisa mais leve. Mas enfim, ela viveu assim um verdadeiro inferno naquele lugar. Quando ela soube que estava grávida, ela pensou, aqui não é um lugar para criar uma criança. E aí ela veio embora até Videira. Então o primeiro milagre já estava acontecendo ali e ninguém estava se dando conta. Quando o João nasceu, e aí no outro dia os médicos viram o problema e daí mandaram para cá, mandaram ele aqui para Joinville. Os médicos daqui diziam que não sabiam como que ele estava vivo, porque ele deveria ter nascido, ele tinha só a metade do coração, e não tinha como ele ficar vivo daquela forma. Então ele deveria ter morrido no nascimento. Ele ficou de terça a sábado. No sábado nós estivemos lá para fazer a apresentação dele. E eu e a Marlise achando estranho, porque todo mundo dizia, vai ser desligada a medicação, porque os médicos convenceram a minha sobrinha de que a melhor forma para ele seria desligando a medicação. Mas todo mundo estava assim preocupado de que nós fôssemos, inclusive, que não fizéssemos o encontro de casais, para que a gente estivesse lá para fazer logo a apresentação, e nós não estávamos entendendo esse negócio. Mas enfim, aí foi desligado às 3 horas da tarde a medicação dele, que estava mantendo ele vivo, não tinha nenhum suporte mecânico, era só a medicação mesmo. E desligaram às 3 horas, e nós ficamos aqui, acho que até às 6 ainda, 15 para as 6, nós chegamos no hospital, para fazer a apresentação. De uma forma assim também diferente, porque deixaram nós entrar em 7, né? Normalmente é só uma pessoa que entra na UTI, deixaram nós entrar em 7, uma exceção, e aí a gente entrou, e daí tivemos um momento de orar com ele, tivemos um momento de chorar, a Marlise me chamou a atenção, tipo, nós estamos aqui para dar força para a mãe, né? Mas é que eu não conseguia entender aquele negócio, aquele serzinho tão lindo, e os médicos dizendo que ele ia morrer. E aí subimos depois, durante a semana, por uma irmã lá da Bom Samaritano, a Valdívia, que está fazendo enfermagem. E daí a gente entendeu a preocupação deles. A medicação que foi interrompida às 3 horas deveria manter ele vivo mais 5 ou 10 minutos.
E ele deveria morrer após 10 minutos, no máximo. Digamos assim. Não daria. Porque quando ele chegou... não, ele estava na UTI, né, quando nós chegamos. Mas enfim, era 10 minutos. Isso a Valdívia, lá da Bom Samaritano, falou para nós que a medicação era só esse tempo de vida dele. Ele ficou mais uma semana. Durante essa outra semana, a gente esteve lá, a gente acompanhou, a gente pegava ele, orava. Eu tive um momento assim, muito lindo com ele, da minha sobrinha pedir, porque ela estava cansada, ela saiu do quarto, eu fiquei com ele, eu orei com ele, chorei com ele, cantei com ele. E enquanto eu cantava, ele ria. Então assim, foi um momento muito gostoso lá, junto com ele. E no sábado de manhã, quando a minha cunhada ligou, dizendo que ele tinha falecido, aí pediu para ir para lá, para o hospital, eu fui lá, e aí eu tive um momento de chegar, porque daí disseram que a gente podia descer lá e ver ele lá embaixo. E quando nós chegamos lá embaixo, a dor é indescritível. É incrível como a gente consegue aprender a amar um serzinho daqueles em tão pouco tempo e amar da forma que estava amando. E aí ficamos ali, eu, minha sobrinha, minha cunhada, olhando para ele em cima de uma maca. E aí a moça chegou perto de mim e disse assim: se você quiser pegar ele, você pode pegar. Não precisa deixar em cima da maca. Na hora que eu peguei, eu botei assim, como realmente aninhando aquele bebê, pensando: Deus, poxa, nós pedimos tanto. E daí naquele momento eu lembrei, claro que não adiantava querer falar com ele, não tem como falar com ele. Mas sabe aquela vontade de dizer alguma coisa, aquela vontade assim que... E aí eu disse: Deus, está doendo muito. Deus, a dor não dá para mensurar o quanto está doendo. Mas eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer, porque foi pouco tempo, foi só 12 dias. Mas nós podemos ter o João junto com a gente pôde amar ele, a gente pôde, não só nós, mas o hospital, inclusive assim, eu acho que a gente vai ter que fazer um agradecimento ao pessoal do hospital pelo quanto cuidaram, quanto atenderam. Mas todo mundo do hospital tinha foto dele, todo mundo queria pegar ele no colo, e enfim, ele foi assim 10 dias, talvez mais amado do que muitas crianças que chegam à fase adulta. E enquanto eu orava e dizia: Deus, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos com ele, teve um momento assim, dava para sentir algo de tanta tranquilidade, de tanta paz. É claro que eu olhava para ele, eu pegava na bochechinha dele, eu pegava, dá vontade de... Hoje à tarde ainda eu estava pensando nele, dizendo: poxa, será que se eu tivesse abraçado e dito: Deus, Elias abraçou aquele menino e trouxe a vida, será que o Senhor não fazia alguma coisa, sabe? Ainda pensando. Eu pensei que tu ia falar isso antes, tu falou agora isso. Agora à tarde eu estava pensando nisso, mas Deus, Elias fez mas não, era a vontade dele. E aí fomos para lá, mas um detalhe interessante, na sexta-feira à noite, a minha irmã, que há alguns anos já ela e a minha sobrinha não se viam, que eram brigadas, mãe e filha eram brigadas. Aí foi o terceiro milagre que nós vimos com a vinda do João. Porque a minha irmã lá em Fraiburgo, na quinta-feira, ela disse: eu tenho que ir para aí. Não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que ir. E ela conseguiu vir na sexta. E aí na sexta-feira, eu nem sei o que nós estávamos fazendo. Eu sei que já era tarde da noite. Eu fui na rodoviária buscar ela. E quando eu peguei ela, levei direto para o hospital. Era 11 horas da noite, 11h30 da noite. Deixaram ela entrar. Ela entrou. A minha irmã não sabe conversar com as pessoas. Ela pegou o bebê e ficava olhando, e o bebê olhando para ela. E daí a minha cunhada dizia assim: nossa, os dois conversaram um monte assim, se olhando. Porque ela ficou 40 minutos segurando o bebê no colo e disse que não conseguia um parar de olhar para o outro. E depois a minha irmã foi, abraçou minha sobrinha. As duas começaram a conversar. A minha sobrinha, no sábado à tarde, sábado à noite, já esteve na casa da minha irmã. E enfim, a minha irmã já dizendo que ela tem que
ter contato de novo, que elas precisam, porque é minha filha, eu preciso ter contato. Enfim, os milagres da vida do João. Tirou minha sobrinha de um lugar que estava muito ruim. Contrariou os médicos durante 12 dias, lutando pela vida dele. Alguns dizem que até esperando a avó chegar. Não creio. Mas enfim, e por último, fazendo a mãe e a filha se reconciliarem através de tudo isso que aconteceu. Então a gente Amém. para assim, triste ainda. Se eu começar a falar muito deles, começar a lembrar de tudo do pouco que a gente viveu, já não consegue ficar sem chorar. Mas a gente está vendo o que Deus fez. Quanto Deus agiu na vida da minha sobrinha, na vida da família. E o quanto Deus ainda precisa agir na vida de algumas pessoas que a gente também viu que com isso tudo, pessoas da nossa família que tem uma amargura no coração que é horrível. Chega a ser assim, assustador de ver algumas cenas que a gente viu de pessoas com amargura no coração. Então esse era o testemunho e junto eu quero pedir que orem por mim, porque eu não sei, eu lembro que uma vez a Vânia falou de que às vezes você está tão ferrado numa luta, numa peleja, e você está revestido de Deus. E quando passa tudo, a impressão é que a gente larga a armadura e aí a gente fica vulnerável. Eu não sei da onde uma raiva, graças a Deus tem poucos irmãos aqui, porque eu ia estar com vergonha agora de falar isso, mas uma raiva que eu não sei da onde vem desde ontem. E hoje assim essa raiva está durante o dia muito maior por raiva do que, eu não sei. A Marlise, pediu para mim, mas do que? Agora há pouco ela pediu, mas do que? Eu não sei, talvez Deus está vivo, eu não sei do que é, mas inclusive eu tinha dito, não vou no culto, eu vou fazer o que lá com tanta raiva assim? Poxa, não estou nem sendo um exemplo bom. E aí Deus usa um abençoado lá, que há tempos não vinha visitar a gente, liga para mim e diz, Valdeci, que hora é o culto? Eu conheço vocês. E daí eu marquei 8 horas. E ele deu joia. Quando ele deu joia, a Marlise chegou e disse, eu tenho que ir no culto. Vai ter visita e tá. Poxa, a gente sempre convida para estar lá, eu tenho que estar lá. Boa noite aos visitantes, a todos os visitantes. Então assim, Deus usa as pessoas, e às vezes a gente acha que Deus não está me usando, está sim. Porque não era para mim estar aqui agora, não era para ter ouvido tudo que a gente ouviu aqui hoje. Amém. E não era nem para vir pedir oração, mas eu preciso que ore. Vamos orar então, obrigado Valdeci pelo testemunho. Fica aqui, né? Vamos orar também pela família enlutada, né? O Alex, a Michele, né? Toda a família. Eterno Deus, Pai querido, queremos colocar esse querido, precioso irmão na Tua presença. Obrigado, Pai, por essa batalha, por que não dizer espiritual, pela vida, Senhor, à espera de um milagre do João sobreviver. Pai querido, sabemos que essa luta não foi em vão. Sabemos, Pai, que isso é desgastante, com certeza. Mas, querido Pai, foi para isso que o Senhor nos chamou. Mesmo, Pai, em lutas que muitas vezes parecem perdidas. Mas, com certeza, Pai, como ouvimos nesse testemunho, o Senhor usa momentos assim para realizar outras obras. Providenciar momentos onde haja encontros, reconciliações, quebrantamentos. E também, Pai, agora eu fico imaginando, após esses dias de tensão, de luta, eu creio, Pai, que com certeza um esgotamento. Então te pedimos, Pai, que estejas revigorando. E, Senhor, sabemos que em meio ao cansaço, também ficamos mais suscetíveis a estarmos irritados. Então te pedimos, Pai, em nome de Jesus, também tira todo e qualquer esse sentimento de ira, de raiva, Pai, que Tu estejas, Pai, acalmando, aliviando, tirando isso, Pai, colocamos na Tua presença diante do Senhor Jesus, que Ele possa estar carregando isso e também dando refrigério ao nosso querido irmão, bem como toda a família, Pai, que esteve envolvida também nessa grande batalha. Também te pedimos, Pai, pelo jovem casal que perdeu o João, Senhor, que Tu esteja também
consolando, protegendo, e também, Pai, que eles possam, nessa nova caminhada, cuidarem agora aonde viver, do que viver, Senhor, que o Senhor coloque também pessoas abençoadas que possam estar também orientando eles, para não se envolverem com coisas que prejudiquem também a eles. Te pedimos, Pai, também a Tua bênção sobre essa família, tanto a parte aqui de Joinville, como também ali da região de Videira, que o Senhor esteja abençoando, guardando, consolando, Pai, também diante do luto, da dor e da perda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, que Deus te abençoe, né? Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Os avisos, então, culto domingo, né? Mesmo horário, 19h30. Porventura teria mais algum aviso? Obrigado. Também lembrando do óleo, né? Se você tem o óleo já usado em casa, para que você traga para cá, para que a gente possa reverter em cesta básica também, né? Muito bem, vamos então encerrar louvando ao Senhor. Amados, vamos louvar o Senhor. Pelo certo, após a pregação, a gente deveria agora louvar o Senhor. Vamos louvar só com um hino. Vai ser pouco, mas então está convidado a vir louvar ao Senhor com mais tempo, domingo à noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Todo o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Todo o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Que Deus abençoe, guarde e proteja cada um de nós. E lembre-se, se você está no Senhor, nada poderá lhe abalar, destruir. Que Ele esteja te fortalecendo, te protegendo. Amém? Uma abençoada ainda semana para todos nós. Amém.